Como saber se o Monjaro já está fazendo efeito? Isso é uma pergunta que acontece aqui no consultório de maneira recorrente. O paciente vem na hora de prescrever a medicação. Danilo, o que eu preciso esperar dessa medicação? O que eu vou sentir? Quais são os sintomas, as alterações esperadas? E por ser uma dúvida tão comum no consultório, eu imagino que as pessoas também tenham a mesma dúvida. Por conta disso, eu vou fazer esse vídeo e explicar para vocês não só do ponto de vista clínico as alterações que nós esperamos desse paciente, mas a parte comportamental no dia a dia. Para isso eu elenquei aqui alguns desses comportamentos e alterações e aí eu vou explicar para vocês o que vai acontecer quando você estiver utilizando, ou pelo menos o que é esperado que aconteça quando você estiver utilizando um tipo de medicação dessa, tá? Sempre lembrando, pessoal, lembrando que o Monjaro é um análogo duplo, então ele tem o GLP-1 e tem o GIP. Então ele não vai apenas reduzir a sua saciedade, ele não vai atuar apenas no estômago, digamos assim. Ele vai atuar inclusive no seu cérebro, do ponto de vista de saciedade e da parte de comportamento. Então ele tem essa ação ampliada. Ele vai atrasar a velocidade com que o seu alimento passa pela sua boca, esôfago, estômago e intestino, ao mesmo tempo em que ele vai sinalizar para o seu cérebro essa questão da saciedade. Então esses dois mecanismos são extremamente importantes e é disso que a gente vai falar inclusive lá na frente, porque você vai começar a entender esses sinais, quando esse sinal está errado, quando está de mais, quando está de menos, para você começar a se perceber e entender se o seu tratamento está sendo de acordo com aquilo que é esperado para a sua saúde e para o seu sucesso no emagrecimento. E antes de mais nada, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Lobo, sou médico que atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e venho construindo vídeos, produzindo conteúdo para vocês relacionados a esses temas, tanto de emagrecimento quanto de performance, tá? Então, se vocês gostarem do vídeo, fizer sentido, compartilha com as pessoas que você conhece que precisa dessa informação, comenta aqui embaixo com dúvidas, questionamentos, isso tudo vai fazer com que eu acabe produzindo novos vídeos com as dúvidas, e geralmente a dúvida de um paciente, a dúvida de vários outros, então é muito importante para mim, ao mesmo ponto que a sua dúvida vai ser importante para várias outras pessoas também, tá? Então, principal sintoma, né? Principal sinal, na verdade, que essa medicação está fazendo efeito. Então eu coloquei aqui, número 1, mudança real na fome. Então o paciente, quando ele está usando essa medicação, ele vai começar a sentir uma redução importante da fome natural, da fome do dia a dia. Ele vai perceber que ele começa a comer uma quantidade menor de alimentos. Então isso fica muito mais fácil e prático desse paciente sentir no dia a dia. Ele para de ficar pensando na comida. Quando chegam os horários clássicos das refeições, ele até tem fome, mas não é aquele negócio que ele precisa, meu Deus do céu, preciso terminar o meu trabalho rápido, preciso parar de fazer o que eu estou fazendo porque eu preciso comer. Aquela fome grande que ele acaba sentindo, seja no almoço, no jantar ou algum outro horário. Essa fome passa a se controlar muito bem, tá? Então, lembrando, pessoal, não é ausência de fome, tá? É uma fome controlada. Quando nós temos ausência de fome, a gente vai falar um pouquinho mais lá no final, mas a ausência de fome não é um sintoma interessante, tá? Segundo, saciedade precoce e duradoura. O que isso significa? Quando você pega o prato, você dá ali as primeiras garfadas, come um pedaço de carne, come sua salada, legumes, come uma fruta ou algum outro tipo de alimento, a saciedade ela vem bem mais rápido. Então o paciente percebe exatamente isso. Falando nas primeiras vezes, eu acabei montando o prato, que minha cabeça ainda estava habituada a montar, e quando eu me dei conta, eu comi um terço, metade desse prato, e eu já me senti muito bem saciado. Eu já senti essa saciedade, essa vontade de parar de comer, isso é saciedade. E você fala assim, já comi o suficiente, está tudo bem, posso parar agora, tá? Então essa saciedade precoce fica muito pronunciada em pacientes que estão usando essa medicação, tá? Sempre lembrando, isso acontece porque eu falei lá no começo do vídeo para vocês, o esvaziamento gástrico, a velocidade com que o alimento passa ficou reduzida. Então o corpo ele consegue sinalizar de uma forma muito mais importante essa saciedade para o cérebro também, tá? Então esse é um dos mecanismos. Então, terceiro sinal, redução daquela fome emocional. O pessoal leigamente diz compulsão alimentar, tá? Mas compulsão alimentar são outros critérios, não cabe ao vídeo, mas vamos usar essa palavra, essa compulsão que vocês sentem
pela questão do alimento, pelo doce, de você estar, de repente, sentado, pensando no brigadeiro que está na geladeira, pensando no bolo que você vai passar a hora que estiver saindo de casa, ou quando você está com a comida que você gosta ali na frente, um hambúrguer, uma pizza, o pão, o doce, seja o que for, você começa a comer aquilo lá e não consegue parar. Você já fala assim, putz, eu já comi o suficiente, mas só mais um pedaço, só mais um pedaço. E você fica naquela situação de acabar comendo mais do que normalmente você gostaria. Isso é um sinal que vai ser totalmente reduzido. Então essa ansiedade, esse comer hedônico, acaba ficando muito mais controlado quando o paciente está usando essa medicação, tá? Então, comer hedônico reduz bastante. Esse comer por tédio, por ansiedade, por estresse, por tudo, dá uma acalmada no cérebro, tá? Então, de novo, como a gente tinha falado lá no começo, não é só físico, pessoal. É parte comportamental, tá? É neurocomportamentos mesmo. Então, 4, coloquei aqui, mudança na relação com a comida, tá? Eu coloquei uma frase aqui, né? Um sinal muito forte de que o monjário está funcionando é quando a comida deixa de ser o centro do dia. Isso acontece com muitos pacientes, talvez você se identifique também. O paciente, se ele sabe que ele está dieta, ele fica perdido, ele fica horrorizado. Fala, eu não posso saber que eu estou de dieta, porque senão eu fico ansioso com essa situação, eu fico pensando na comida o dia inteiro. Eu acabei de fazer uma refeição, dali 30 minutos eu já estou pensando na próxima. Eu fico com aquele comportamento de pensamento mais compulsivo mesmo, de alimento, de doce, da hora que você vai chegar, olhando o relógio, ver se já chegou o horário da próxima refeição. Então o medicamento ele também vai agir nessa frente, tá? Então essa relação com a comida, você vai comer com menos culpa, você vai comer de uma maneira mais leve, tá? Ele entrega isso, é dessa maneira que os pacientes me relatam. Falam, agora eu como, mesmo quando eu como um docinho, alguma coisa assim, mas eu não tenho mais aquela culpa, eu não tenho mais aquele negócio de ficar ruminando essa situação com o alimento, tá? Então ele abre, eu costumo dizer que o medicamento ele abre espaço mental para comportamentos mais saudáveis. O paciente ele tira da frente a questão da alimentação. Ele sabe que ele tem que seguir uma dieta e tudo mais, mas não fica assim sendo o centro da vida dele fazer dieta. Né? Ele fala assim, eu sei que eu tenho que comer saudável, mas eu tenho outras tarefas tão importantes quanto relacionadas a isso. Coloquei aqui como sinal de número 5, né? Perda de peso progressiva, mas não imediata. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Por quê? Não é o primeiro sinal, mas é um sinal extremamente importante. E emagrecer já na primeira semana é importante? Significa que eu estou respondendo melhor, que eu vou ter mais sucesso no processo? Não, tá? Porque algumas pessoas exigem alguma adaptação, tá? A medicação primeira, segunda semana, para conseguir realmente sentir a diferença no comportamento e tudo mais. Ainda mais se a pessoa tiver mais sensibilidade ou mais resistência à medicação. Então, isso não é um parâmetro de sucesso, tá? Mas perder peso, né, de maneira progressiva é um excelente sinal. Então você sentir que o seu peso está caindo, tá? Mas perder peso de maneira muito rápida, principalmente se associado à falta de fome, é muito ruim, tá, pessoal? Por quê? Significa que a dose ou a sua sensibilidade é aumentada à medicação. Então você precisa regular isso, porque se você perder peso de uma maneira muito rápida, ainda mais sem conseguir comer, passando mal, esse tipo de coisa, provavelmente você está não apenas eliminando gordura, mas eliminando massa magra também, tá? Isso acontece com o uso da medicação, existem algumas formas de corrigir de maneira inteligente, a gente pode falar em outro vídeo até, mas cuidem disso, tá? Então, perder peso de maneira progressiva, desde o começo você já pode perceber uma perda, mas quanto mais constante for essa perda, mais ajustada está a medicação. Pode perder um pouquinho mais no começo, é natural, mas tem que ser uma descida, né? Não precisa ser um vale assim, que você desce tudo esse peso de uma vez, tá? Mantenham a calma, eu sei que a medicação é cara, que a gente quer acelerar o processo, que a gente quer resultados rápidos, mas esse não é o melhor caminho, tá, pessoal? Quanto de peso, Danilo, mais ou menos é legal de estar perdendo? De meio a 1% por semana do seu peso está mais do que excelente. Então se você pesa 80 quilos, 800 gramas, de 400 a 800. Se você pesa 100 quilos, de 500 a 1 quilo. Se você pesa 120, 600 a 1.200. Mais ou menos por aí é um bom norte de vocês estarem avaliando e acompanhando diante de uma balança, por exemplo. E com relação aos efeitos colaterais, coloquei isso aqui que é importante para os pacientes e eu vejo na internet também. Né? Os efeitos colaterais, eles são sinais de que as coisas estão funcionando. Por quê? Se a pessoa passar mal, se ela tem náusea, se ela tem muito sintoma, eu já vi pessoas terem a sensação de que isso
é um sinal de que a medicação está realmente funcionando. E não funciona dessa forma, pessoal. Por quê? Alguns sintomas, como náuseas, sensação de empachamento, sensação de mal-estar, vômitos, são alguns sintomas mais, são clássicos, mas eles acontecem em média menos do que 50% das pessoas, tá? Então a minoria, na verdade, acaba sentindo esses sintomas, mas as pessoas acreditam que sentir isso é um bom efeito, porque geralmente quando elas sentem isso, elas não conseguem comer e naturalmente elas veem o peso na balança descer de uma maneira muito mais rápida, porque elas não conseguem comer. Então é obviamente que o peso vai descer mais rápido, mas isso não é saudável, pessoal. Então, não é porque você sentiu náusea ou coisas assim que você está tendo mais efeito, ou o contrário, que você tomou a medicação, não sentiu praticamente nenhum efeito colateral, fala, puxa, acho que não vai fazer tanto efeito para mim. Muito pelo contrário, tá, pessoal? Dá para ter um efeito sensacional mesmo na ausência de sintomas como efeitos colaterais, tá? Efeitos colaterais indesejáveis. Então, ter efeitos colaterais não é um parâmetro de sucesso na utilização desses medicamentos, tá? Para você entender se está ou não funcionando, tá? Quando desconfiar que não está funcionando bem. Então eu coloquei aqui, eu vou listar. Fome, ela não mudou ao longo das semanas, a compulsão está inalterada, nenhuma mudança de comportamento, você não ajustou a alimentação junto com a medicação, então provavelmente às vezes você vai demorar mais para conseguir encontrar aquele ponto de equilíbrio, então quanto antes você fizer isso, melhor. A dose pode estar inadequada ou falta de acompanhamento, ou seja, falta de acompanhamento seria vários desses aspectos misturados e o paciente não consegue identificar. Por quê? Ele não sabe como funciona a medicação, ele não sabe o que esperar, o que é efeito bom, o que é efeito ruim. Lógico que eu mencionei algumas coisas para ajudar vocês no dia a dia, mas existem muitas coisas por trás e o acompanhamento ele ajuda por conta disso, pessoal. Você vai ter um profissional que vê diariamente 5, 10 pessoas fazendo tratamento com essas medicações e ele vai ter esse know-how, essa habilidade de entender o que realmente faz parte, o que não faz, o melhor caminho a ser tomado. Então você realmente encurta o caminho quando você tem um profissional te acompanhando. Então isso é extremamente importante. Obviamente, essa medicação exige receita médica, pessoal. Então precisa de receita para você estar utilizando isso daqui. Mas eu sei que existem pessoas utilizando também sem receita, então de maneira indireta, talvez eu ajude também essas pessoas, mas não é o melhor caminho de longe, pessoal. Vocês precisam do acompanhamento médico para que isso tenha sucesso, não só no seu emagrecimento, mas na sua saúde também, tá? Então, a medicação, ela não substitui estratégia. Por quê? A estratégia envolve dose da medicação, efeitos esperados, fome regulada na medida, nem muita fome, nem zero fome, então você precisa achar o meio do caminho, ter exercício físico junto, principalmente exercício de força, exercícios aeróbicos para melhorar a parte cardiovascular e tudo mais. Outro vídeo a gente vai falar disso, tá? Então, coloquei aqui, o Monjaro funciona quando ele te ajuda a comer sem sofrimento, não quando ele faz você passar mal. Isso aqui é clássico, pessoal. Então, tomem cuidado com isso, tá? Os efeitos desejados a gente já entendeu, os efeitos indesejados nós também já entendemos, tá? Mas de maneira geral, resumindo o vídeo, quando você está usando, você vai sentir uma saciedade mais precoce, comer hedônico, comer por prazer vai diminuir, você não vai ficar pensando em comida o dia inteiro. Quando você comer, sua saciedade vai vir de uma maneira mais rápida, então você comeu ali 2, 3 colheres, um pedacinho de carne, uma salada, a saciedade já vem, você se sente muito bem, você não precisa ficar se sentindo estufado o tempo todo. Quando existem efeitos colaterais, existe a tendência, principalmente no começo da utilização desses efeitos, 1, 2, 3 semanas no máximo, já dá uma regulada nisso e o paciente não fica sentindo. O paciente que fica sentindo efeito colateral constante é um sinal amarelo. Procure ajuda, informe o seu médico, tá? Para vocês ajustarem isso para vocês. O que mais que eu tinha mencionado ali que é importante? Eu acho que é isso, pessoal, tá? Então, perder peso progressivamente, isso é importante também, tá? O pessoal acha que precisa perder peso de uma vez, em 2 meses, tudo que tem para perder, mas de forma progressiva nós observamos que o sucesso também é mais importante porque durante o processo o paciente tem tempo de mudar os comportamentos que vão ajudar ele no emagrecimento lá na frente, a fazer a manutenção, na verdade, desse emagrecimento lá na frente. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreve aqui no meu canal, estou postando vídeo com a maior frequência que eu estou podendo fazer no momento, mas espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil.
Tem mais algum sintoma ou sinal que você acredita que faça sentido? Deixa um comentário aqui embaixo, de repente eu regravo um próximo vídeo trazendo mais informações ainda para vocês que vocês consigam cuidar cada vez mais da saúde de vocês. Obrigado, pessoal.